Tola e Jair julgam a Israel. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, varão de Issacar, o qual habitava em Samir, nas montanhas de Efraim, e julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair Gileadita, que julgou a Israel 22 anos. Este teve 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades que se chamavam a cidade de Jair até hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Jefité liberta Israel dos amonitas. Mas os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ante os olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e às Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E se acendeu a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais naquele tempo oprimiram e quebrantaram os filhos de Israel por 18 anos, todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra do Amorreu, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para também fazer guerra contra Judá, contra Benjamim e a casa de Efraim, e Israel foi afligido sobremaneira. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Nós pecamos contra ti, porque deixamos nosso Deus e temos servido aos Balaíns. O Senhor respondeu aos filhos de Israel: Não fostes oprimidos do Egito, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos de Sondom, de Amalaque e de Maom, e clamando a mim não vos livrei de suas mãos? Mas vós me deixastes e servistes a outros deuses, pelo que eu não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, e eles vos livrem no tempo de vossa aflição. Os filhos de Israel responderam ao Senhor: Pecamos, faze tu a nós como te parecer bem, somente te pedimos que nos livre neste dia. E tiraram dentre si os deuses estranhos e serviram ao Senhor, e ele teve compaixão por causa do sofrimento de Israel. Então juntaram-se os filhos de Amon e acamparam em Gileade. Também se juntaram os filhos de Israel e acamparam em Mispa. Os príncipes e o povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem começará a batalha contra os filhos de Amon? Esse será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Jefeté livra os filhos de Israel. Capítulo 11. Jefeté gileadita era esforçado e corajoso. Era filho de uma prostituta e o pai de Jefeté era Gileade. A mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando cresceram, expulsaram a Jefeté, dizendo-lhe: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Fugiu, pois, Jefeté de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E se juntaram com ele homens ociosos, os quais saíam com ele. Passando o tempo, os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel, os anciões de Gileade foram buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e serás nosso chefe na guerra contra os filhos de Amon. Jefeté respondeu aos anciões de Gileade: Vós não me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto?
Os anciões de Gileade responderam a Jefté: por esta mesma causa, tornamos agora a ti, para que venha conosco e pelejes contra os filhos de Amon e sejas cabeças de todos os que moramos em Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se vós me fizerdes voltar para que peleje contra os filhos de Amon e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu vosso cabeça? Os anciões de Gileade responderam a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos como tu dizes. Então Jefté veio com os anciões de Gileade e o povo o elegeu por cabeça e chefe de Jefté, repetiu todas as suas condições diante do Senhor em Mispa. As conversas de Jefté com os amonitas. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo: o que tens comigo que vieste a mim a guerrear contra a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: porquanto Israel tomou minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e o Jordão agora, pois, restitui-me em paz. Jefté voltou a enviar outros mensageiros ao rei dos amonitas, para lhe dizer: Jefté diz assim: Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: eu te peço que me deixes passar por tua terra, mas o rei de Edom não os escutou. Enviou também ao rei de Moabe, o qual também não quis, assim Israel ficou em Cádiz. Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e vindo pelo lado oriental da terra de Moabe, acampou o outro lado de Arnon. E não entrou em território de Moabe, porque Arnon é território de Moabe. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, dizendo-lhe: rogo-te que me deixes passar por tua terra até meu lugar. Mas Seom não confiou em Israel para deixá-lo passar por seu território, antes tendo Seom ajuntado todo o seu povo, acampou em Jaza e pelejou contra Israel. Mas o Senhor Deus de Israel entregou Seom e a todo o seu povo na mão de Israel e os derrotou. Israel se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquele país, apoderando-se também de todo o território do amorreu, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou o amorreu em favor de seu povo de Israel. E tu pretendes possuir este território? O que te fizer possuir, Quemos teu Deus, não o possuirás tu? Assim, tudo que desapossou o Senhor nosso Deus diante de nós, nós o possuiremos. És tu melhor em algo do que Balaque, filho de Zopor, rei de Moabe? Ele pleitou com Israel ou fez guerra contra ele? Quando Israel esteve habitando por 300 anos em Esbom, e em suas aldeias, em Aroer e suas aldeias, em todas as cidades que estão no território de Arnon, porque não as recuperastes nesse tempo? Assim que eu em nada pequei contra ti, mas tu me fazes mal a mim, pelejando contra mim. O Senhor, que é o juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon,
Mas o rei dos filhos de Amon não atendeu às razões de Jefté, lhe enviou. O voto de Jefté e sua vitória. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e passou por Gileade e Manassés, e dali passou por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou pelos filhos de Amon. Jefté fez voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, qualquer que sair das portas de minha casa para me receber, quando eu regressar, vitorioso dos amonitas será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E foi Jefté de encontro aos filhos de Amon para pelejar contra eles, e o Senhor os entregou em sua mão, desde Aroer até chegar a Minite. 20 cidades e até a Veiga das Vinhas, derrotou-os com muito grande estrago. Assim foram submetidos os amonitas pelos filhos de Israel. Então voltou Jefté a Mispa para a sua casa, e eis que sua filha, que saía para lhe receber com adufes e danças, e ela era sozinha. Sua filha única, não tinha além dela filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou suas vestes, dizendo: Ai, filha minha, em verdade, abasteste-me, e tu mesma vieste a ser a causa de minha dor, porque dei minha palavra ao Senhor e não poderei me retratar. Ela então lhe respondeu: Meu pai, se deste palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, já que o Senhor te vingou de teus inimigos, seus filhos de Amon. Voltou a dizer seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá vagar pelos montes e chore minha virgindade com minhas companheiras. Ele então disse: Vai, e a deixou por 2 meses. E ela foi com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Passados 2 meses, voltou a seu pai, o qual fez dela conforme o voto que fizera, e ela nunca conheceu varão. E fez-se costume em Israel que de ano em ano iam as donzelas de Israel a chorar a filha de Jefté, Gileadita, 4 dias ao ano. Capítulo 12. Reuniram-se os varões de Efraim e passaram até o norte e disseram a Jefté: Por que fostes fazer guerra contra os filhos de Amon e não nos chamaste para que fossemos contigo? Nós queimaremos tua casa contigo dentro. Jefté lhe respondeu: Eu e meu povo tínhamos uma grande contenda com os filhos de Amon, e os chamei, e não me defendestes de sua mão. Quando vi que não me livrastes, arrisquei minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou a mim. Porque, pois subistes hoje contra mim para pelejar comigo? Então Jefté reuniu todos os varões de Gileade e pelejou contra Efraim, e os de Gileade derrotaram a Efraim. Porque estes disseram: Vós sois fugitivos de Efraim, vós os gileaditas, que morais no meio de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão aos de Efraim, e aconteceu que quando diziam os fugitivos de Efraim: Quero passar, os de Gileade lhe perguntavam: És tu Eframita? Se ele respondia: Não, então lhe dizia: Agora, pois, dize Shibolete, e ele dizia: Sibolete, porque não podia pronunciá-lo corretamente. Então pegavam dele e o degolavam junto aos vales do Jordão, e morreram. Então, dos de Efraim, 42.000, Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté Gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade.
Ibissã, Elon e Abidom, juízes de Israel. Depois dele, julgou Israel Ibizã de Belém, o qual teve 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora e tomou de fora 30 filhas para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Morreu Ibissã e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Morreu Elon Zebulonita e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Eliel, piratonita. Este teve 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos e julgou a Israel 8 anos. Morreu Abidom, filho de Elel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte de Amaleque.